Oi, gente, boa tarde, né? Então, esse vídeo aqui é para comentar sobre anarquia, não é? Sobre anarquia, que foi um termo utilizado na Revolução Francesa, não é? Foi utilizado na Revolução Francesa. Então, trocando em miúdos, né, para quem precisa compreender, né, o que foi a Revolução Francesa foi o como que é? Sobre do churrasquê. Sobre do churrasquê, Revolução Francesa, que trocando em miúdos é tipo um feijão carreteiro, um arroz carreteiro, certo? Claro que tem muito detalhes, né? Mas trocando em miúdos, né? O sobre do churrasquê, tipo isso, a Revolução Francesa, não é? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque no contexto histórico, né, tinha uma rainha que, por motivos de ciúmes, não vou me recordar o nome da rainha, não é? Porque aí precisa grifar um nome, né? Muita gente, né? Até você entender o objetivo do que você quer, reproduzir num outro vídeo que te dá ideias para dizer, né? Aí você precisa citar os nomes, né? Então, assim, o termo anarquia, resumindo, trocando em miúdos, foi porque a rainha da França, né, com uma gente aí da Europa lá, a rainha ficou com ciúmes do namorico da filha e aí resolveu melar, no popular que chama, o namorico e resolver na guilhotina, certo? Eu não sou professor de história, tá, gente? Não sou. Resolveu fazer isso, então juntou um tanto, né, de monarquia francesa com germânica, né, um tanto do franco, um tanto da germânica, e resolveu situação de coisa sem Deus e sem psicologia na guilhotina, né? Uns probleminha aí, né? De se resolve às vezes, né? Com escriba, né? Que possa, né? Resolveu na guilhotina porque eu que mando, ou seja, né? Trocando em miúdos é isso, certo? Então, indo para a parte agora da profecia que disse do Egito, não é que diz que chegou lá também, né? No canal chama Fé, esqueci o nome do canal agora. É Fé e mais um complemento, esqueci o nome, né? Então, no canal estava dizendo, né, que no contexto histórico, né, o iluminismo demorou um século para rodar. Ele começou no século XVI e foi rodar no XVII. Um século é 100 anos, não é? Então, olha só, o negócio começou, não é? 100 anos antes para rodar, para funcionar um século depois, não é? Então estava dizendo de iluminismo, aí citou Voltaire, citou Sartre, né? Que são assim, citou outros, né? Filósofo que chama da parte do iluminismo, não é? E, né, hoje em dia, se a gente for pensar, né, que eles têm livro, têm conteúdo, tem registro, né, para dizer que foi fulano de tal, né. Voltaire hoje em dia tem Voltaren, remédio, Sartre, nome de Luiz, champanhe ou vinho, coisa assim, né.
Mas por que eu disse de profecias? Por quê? Porque citou o Egito, certo? Que lá existe pirâmide, esfinge de faraó, que é cemitério, não é? E hoje em dia as pessoas, né, utilizam para ponto turístico, né, para você. E não apenas isso, às vezes também para comprovar, ó, eu fui, sei lá, para o Egito, eu vim mesmo para o Egito, um exemplo, cheguei no Egito, estou no Egito mesmo, um exemplo, né? Então preciso passar em frente à pirâmide, dependendo se é no Cairo, onde que é, se é na capital, né? Preciso passar em frente para constar que eu estou no Egito, né? Às vezes não é nem para também verificar se não vendeu passagem errada, não é mesmo? Então esses monumentos históricos, não é? Caso tenha na sua cidade que você mora, não é? Dá importância também, não é? De se fazer o registro, para, né? De repente ficou na dúvida, olha, eu fui para o Egito, mas eu não ia visitar a pirâmide ou Camelo, um exemplo, né? Mas se de repente começou a surgir a dúvida, não é? Um comprovante nesse sentido é importante, não é? Sim, claro que é. Não é torre, igreja disso que fez, sei lá, filme de alguma coisa, não é? Estátua de Paris que chama Torre Eiffel, né? Que acho que Eiffel acho que é torre em inglês, é isso? É em francês. Torre Eiffel é torre, né? Ninguém fazer um parkour na torre, que eu nem sei o que significa parkour. É jumping para parkour? Não sei. É torre do que? De ferro? De trilho? De trem? Ou é silício de computador? Ninguém sabe, né? Então, às vezes, né? E aí estava citando nessa época aí do anarquismo que surgiu o termo, porque a Revolução Francesa começou com essa rainha aí, Franco, não sei o que, germânico lá, resolvendo a guilhotina, então chamou de anarquia, que se resolvia tudo na guilhotina. Então, né, precisou dar né, e aí a turma lá chegou, começou a queimar a Bíblia, né, começou a queimar a Bíblia e não sei o que, e aí foi sumindo o comprovante, né, foi sumindo, né, tava achando isso tudo uma besteira, não é? Então por isso que hoje em dia, né, quando você de repente está lidando com uma coisa, como se diz, delicada, né, uma coisa frágil, né, precisa de certos cuidados, não é mesmo? Ah, precisa usar luvas. Mas por quê? Porque precisa. A recomendação é essa, não é? Vou dar um exemplo aqui, trocando em miúdos de novo. Eu comprei, chama paio, linguiça paio, né? Que ele tem um cheiro mais assim, né? Específico. E tinha um tanto de presunto. Então, no pote, né, utilizado, tapuér, pote, vasilha com tampa, para guardar o paio, que já não tinha mais, usou tudo. Eu resolvi colocar o presunto que estava embalado na embalagem do supermercado. Por quê? Para pegar um cheiro característico do paio. O recomendado é não fazer isso aí, certo? Mas eu geralmente não faço, mas hoje me deu vontade de fazer isso aí, por conta do cheiro, não é? Então, assim, o vídeo é para falar um pouco sobre a Revolução Francesa, né? O termo que foi usado de queimar Bíblia,
né? E até mesmo do faraó arrumou situação, né? Questionou Deus, chamou pro fight, vamos dizer o termo mais popular, não é que diz Apocalipse, a besta, a situação lá, não é? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, porque muitas vezes no colégio, né? Quando você ou na faculdade também, a depender, né? Mas acho que é mais no colégio, porque às vezes a molecada, vamos pôr assim, né? Que tem uma certa dificuldade de concentrar, né, no conteúdo, mas não por uma preguiça, né? Talvez por uma caçando borboleta, né? Que diz caçando borboleta e não é fora do tema, talvez, né? Imaginando as coisas que está dizendo ali, não é verdade? E aí, claro, como uma borboletinha, se, não é? Se você não pegar aí o principal, né, ela vai embora, né? E você quer fazer o quê? Tecido? Que você quer fazer? Seda, né? Então você, né, vai ter que montar uma estrutura para que compreenda um exemplo, né? Então assim, ficou meio confuso essa parte, né? Caçando borboleta, tecido, tecelagem, né? A seda disso, daquilo, né? Porque diz que é matéria-prima importada. Diz, né? Não tenho certeza, né? Só para a diretoria determinado tipo de setor, fornecedor. Então, às vezes, como eu citei no short anterior de 3 minutinhos, né, que a presidente Dilma às vezes fica afobada, né, para determinada, eu não sei, né, não sou repórter assim, né, com profundidade para determinado tipo de coisa, né, sobre a presidente, a ex-presidente mulher Dilma. Então pode falar que é a presidente que não teve outra, pronto, né? Ponto, né? Então, não é verdade, gente? Então é tipo isso aí, não é? A pessoa ficar de repente, né? Embaralhada aí ou afobada com alguma situação, não é? Talvez possa ser por isso, não é verdade? Você vai querer ser didática, um exemplo, né? Então você precisa ir para o setor correto, um exemplo, não é? Porque você sendo contratada, né, para o setor didático, o objetivo, qual é o objetivo? Não deixa de ser que, né, a pessoa aprenda, né, mas da sua performance, né, em sala de aula, na verdade, a depender de quem você tá, de quem é a sala, às vezes, entre outras situações, um exemplo. Não é verdade? Você tá no início, você, né? Como que você tá? Você tá enfrentando uma Revolução Francesa, trocando miúdos, feijão tropeiro, culinária mineira, né? Revolução Francesa, culinária mineira, um exemplo, né? Mas isso aí para exemplificar, né, gente? Porque não tem nada a ver, né, situação assim, né? Então, pondo uma pitadinha de humor, porque olha o AVC também, né? Então, o vídeo já disse, então é isso. Até mais.